Olá! Já parou para pensar em como seria projetar e construir um computador inteirinho, com processador e tudo, dentro de um único chip? E mais, com um hardware customizado, feito sob medida? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos ver como transformar código, o VHDL, num circuito de verdade e depois programar ele em C para criar um sistema que funciona, do zero. Essa é a grande pergunta, né? Imagina só a liberdade. Então, processador para rodar um software complexo e do ladinho dele um hardware que foi desenhado especificamente para acelerar certas tarefas. E tudo isso numa única pecinha de silício. Essa combinação de poder e flexibilidade é basicamente a mágica por trás do SOX FPGA. A tecnologia no coração de tudo isso é o SoC FPGA. Pensa nele como o canivete suíço da engenharia. De um lado, a gente tem o que se chama de Hard Processor System, ou HPS. É um processador ARM de verdade, fixo no silício, perfeito para rodar um sistema operacional, por exemplo. Do outro lado, temos a malha FPGA, que é como um oceano de lógica programável. Uma tela em branco para a gente criar qualquer circuito digital que a imaginação mandar. E a parte genial é o que une os dois mundos. Um barramento super rápido, uma verdadeira autoestrada de dados, que permite que o software no processador converse em tempo real com o hardware que a gente acabou de criar. Ok, então qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, a gente vai firmar bem o conceito principal. Depois, vamos colocar a mão na massa com um projeto real, um controlador de motor. A gente vai mergulhar fundo na criação do hardware em VHDL, depois subir para a camada de software em C para controlar tudo isso e, claro, o grande final, testar, debugar e colocar nosso sistema para rodar e ver a mágica acontecer. Certo, antes de sair construindo, a gente precisa entender bem os fundamentos. Vamos dar uma olhada na arquitetura de um SoC FPGA, porque entender essa dualidade, essa dança entre o hardware que é fixo e o que é flexível, é o que realmente abre as portas para todo o poder dessa tecnologia. A genialidade do SoC FPGA está exatamente nessa divisão de tarefas. O HPS, o processador fixo, é como o cérebro estratégico, lidando com o software, com as tarefas mais complexas. Já a malha FPGA, essa é um músculo especializado. Pensa assim, o software executa as coisas em sequência, uma de cada vez. O hardware que a gente cria na FPGA faz tudo em paralelo. É como ter 1000 pessoas trabalhando ao mesmo tempo na mesma tarefa. É por isso que é imbatível para acelerar coisas como o processamento de vídeo ou, no nosso caso, um controle preciso de motor. Bom, chega de teoria, né? Vamos aplicar tudo isso num projeto prático. A gente vai pegar um motor de passo simples, desses de driver de DVD antigo, e construir um sistema completinho para controlar ele com precisão. Esse projeto vai ser nosso guia por todas as etapas do processo, do hardware até o software. E essa aqui é a cara do nosso sistema. No coração dele, a gente tem uma CPU Neo Steel. É o que chamamos de soft-core, ou seja, ele não é fixo no silício. Nós mesmos construímos ele usando a lógica programável da FPGA. Ele é o mestre do sistema, o maestro da orquestra. E conectados a ele como escravos no barramento, temos a memória, as portas de entrada e saída e, claro, a estrela do nosso show, o nosso IP de motor de passo customizado. É esse bloco que a gente vai projetar do absoluto zero. Agora sim, a parte divertida. Vamos forjar o nosso hardware. É aqui que a gente pega um conceito, uma ideia, e transforma em um circuito digital de verdade, usando uma linguagem de descrição de hardware chamada VHDL. Antes de escrever qualquer linha de código, a gente desenha a lógica. Esse diagrama de blocos é o coração do nosso controlador. Temos um divisor de frequência que pega o clock super rápido do sistema e o transforma em pulsos mais lentos para controlar a velocidade do motor. E temos um sequenciador, que é basicamente uma máquina de estados que gera a sequência certinha de sinais para fazer o motor girar na direção e no modo que a gente quer, seja em passo completo ou meio passo. E aqui está, aquele diagrama, traduzido para VHDL. Pensa na entity como se fosse a carcaça, a caixa preta do nosso componente. Ela define as portas, as conexões com o mundo exterior, clock, reset, sinais de controle. Já a architecture, bom, aí é o recheio, é a lógica em si. É aqui que a gente descreve o comportamento do sequenciador, do divisor de frequência. E uma dica importante, VHDL não é como C ou Python que executa linha a linha. Ele descreve hardware. E no hardware, tudo acontece ao mesmo tempo. É por isso que usamos essa estrutura de process que cria uma máquina de estados que reage a cada pulso do clock, garantindo que as fases do motor sejam geradas na sequência perfeita. Mas ter o código VHDL é só metade do caminho.
Para usar ele no nosso sistema, a gente precisa empacotar como um componente. E é aqui que as ferramentas são geniais. O editor de componentes lê nosso arquivo VHDL e olha o truque. Como a gente nomeou os sinais de comunicação com o prefixo AVS, a ferramenta já entende que eles fazem parte de uma interface padrão Avalon. É quase mágico. Isso transforma nosso código num bloco de hardware plug-and-play. E aí está o resultado. O diagrama do nosso sistema no Platform Designer agora tem um novo bloco, o Stepper. Ele está lá, conectado ao barramento Avalon, igualzinho a qualquer outro periférico. A partir de agora, para o processador, nosso circuito VHDL customizado é só mais um dispositivo no endereço de memória, prontinho para receber comandos. Nosso hardware customizado agora existe de verdade na malha do FPGA. Mas, sozinho, ele não faz nada. Ele precisa de um cérebro para dar as ordens. Então, é hora de trocar de chapéu. Saímos do design de hardware e entramos no mundo do software em C, que vai dar vida para esse sistema todo. Para o software falar com o hardware, ele precisa escrever em endereços de memória. E existem duas formas de fazer isso. O acesso direto, com ponteiros, é o jeito mais cru. Funciona, mas é frágil. Se o hardware mudar e o endereço mudar junto, o software quebra. A alternativa mais elegante é usar a HAL, a camada de abstração de hardware. Ela nos dá macros como a IOW. Em vez de um endereço fixo, usamos um nome, como Stepper Base. Se o endereço mudar, é só recompilar o projeto e a HAL cuida de tudo. É muito mais robusto e fácil de ler. Esse aqui é o painel de controle que a gente projetou para o nosso hardware. Lá no VHDL definimos que certos bits de um registrador controlariam certas funções. Então, para o software, fica super simples. Quer ligar o motor? Escreve 1 no bit 0. Quer inverter a direção? Manipula o bit 1. Mudar o modo de passo? Altera um bit 2. É uma interface limpa e direta entre o mundo do software e o mundo do hardware que a gente mesmo criou. Projetar é uma coisa, provar que funciona é outra, completamente diferente. Chegamos na fase final e talvez a mais crítica, a verificação. É aqui que a gente garante que o hardware e o software estão fazendo exatamente o que a gente planejou. Essa é uma técnica de depuração que é, assim, incrivelmente poderosa. Antes mesmo de escrever uma linha de código C, a gente já pode testar o hardware. Usando uma ferramenta chamada System Console, a gente se conecta direto no barramento Avalon, lá dentro do chip. Com esse comando masterride 8, a gente consegue escrever um valor em qualquer endereço. Aqui estamos escrevendo 0x01 no endereço no nosso registrador de controle. Se o motor ligar, pronto, a gente provou que o nosso VHDL e a integração do sistema estão corretos. Tudo isso isolado de qualquer software. E aqui está a prova visual. O comando na tela anterior mandou a ordem. Mas como a gente vê se o hardware reagiu? Usando o Signal Tab. Isso é como ter um osciloscópio dentro do próprio chip. É fantástico porque nos deixa espiar qualquer sinal interno. Ao observar as formas de onda que vão para o motor, a gente vê em tempo real se a nossa lógica está certa. Ondas limpinhas com a temporização correta, essa é a prova definitiva de que o hardware está funcionando perfeitamente. Com o hardware validado, aí sim a gente passa para o software. E aqui o processo é mais familiar para quem já programa. Usamos um ambiente de desenvolvimento como o SPT for Eclipse para carregar nosso código C no processador. A gente pode colocar breakpoints, rodar o código passo a passo, inspecionar o valor das variáveis e garantir que toda a nossa lógica de controle está se comportando como esperado antes de soltar para rodar em velocidade máxima. E, finalmente, o casamento dos dois mundos. Com o hardware e o software validados, a gente implanta tudo na placa. Para isso, são necessários dois arquivos. O primeiro, o .sof, é o arquivo que configura a FPGA, que fisicamente transforma aquela malha lógica no nosso sistema. Ele cria a CPU Nios 2 e o nosso controlador de motor. O segundo, o .elf, é o nosso programa em C já compilado, o cérebro que vai rodar no processador que a gente acabou de materializar no silício. E aí está o fluxo de projeto completo, do conceito à realidade. Isso não é só um conjunto de passos, é uma metodologia muito poderosa. A gente começa especificando o que quer, projeta o hardware, integra os blocos, programa o software, verifica cada parte com rigor e, no final, implanta o sistema. Cada passo se apoia no anterior, e o resultado é uma solução embarcada totalmente customizada. Agora, depois de ver todo esse processo, as possibilidades são gigantescas. Pensa só, um processador de áudio customizado para um sintetizador, um acelerador de vídeo para drones, um sistema de controle de alta velocidade para robótica. A tecnologia SoC FPGA nos dá as ferramentas para construir praticamente qualquer sistema digital que a gente possa imaginar. Então, fica a pergunta no ar. Com todo esse poder, o que seria interessante criar?